Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sintam-se aqui realmente abraçados, acolhidos, porque essa é a nossa intenção, de nós virmos aqui nos reunir para receber as bênçãos do Mestre Jesus, mas também para nos olharmos uns aos outros, contribuirmos uns com os outros, porque estamos todos nesta grande escola juntos, chamado Terra. Então eu convido quem quiser fechar o olho do corpo físico, sentar confortavelmente na cadeira, respirar fundo, elevando o pensamento até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, iniciando por agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para receber as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor e os seus ensinamentos. Pai amado, nos auxilia, nos protege, nos nutre com o teu amor. Muito obrigada, que assim seja. Para iniciar, eu trouxe uma mensagenzinha de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, do livrinho Passos da Vida, que diz assim: oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E essa mensagem ela vem de encontro com o tema da nossa doutrinária de hoje, que seguindo o Evangelho, nós estamos iniciando hoje o capítulo 15º, que fala assim: fora da caridade não há salvação. A Sônia também expôs na última quarta, também falando sobre um assunto muito importante, e nós vamos seguir hoje com essa temática. E essa mensagem vem de encontro a essa temática, falando da caridade. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos relembrar aqui a conceituação, o significado de caridade e de salvação, que são as duas palavras-chave do nosso tema, segundo a doutrina espírita, evidentemente. Para nós, a caridade, ela é fazer o bem e desviar-se do mal. Em resumo, fazer o bem e desviar-se do mal. Nós temos informações do mundo espiritual que os espíritos mais felizes que estão na espiritualidade fizeram isso aqui na Terra, fizeram o bem. E aí, o que acontece quando a gente faz o bem? A gente se sente melhor. E é isso que eles fizeram. Eles fizeram o bem aqui, desviaram-se do mal, ou seja, eles praticaram a caridade. E a salvação, por sua vez, o que é a salvação da alma, segundo a doutrina espírita?
É a libertação do espírito da necessidade de vir aqui viver uma vida material. A libertação da necessidade de reencarnar, de ter corpos físicos. É a libertação das imperfeições, das nossas imperfeições, que nos levam a errar, que nos levam a praticar maldades, nos leva a praticar coisas erradas para nós, para os nossos irmãos, para o nosso próximo. É a libertação dos apegos exagerados pelo material, né, pelas ilusões do mundo material. E a apreciação do mundo espiritual, a valorização das coisas espirituais, a descoberta dos prazeres espirituais, dos valores espirituais. Ou seja, meus irmãos, a salvação vamos dizer que assim, é a conquista do reino de Deus dentro de nós. Essa é a nossa salvação. Essa é a salvação que Deus quis nos ensinar. Essa salvação, nós nos libertarmos dos nossos vícios, sejam eles morais ou físicos. E quem veio nos ensinar? Falam que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus veio nos salvar. Realmente Jesus veio nos ensinar o caminho da salvação. A salvação é por nossa conta. Jesus veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar muitas coisas que nos direcionam para a salvação. Por isso que é dito que Jesus é nosso mestre e guia. Ele veio nos mostrar o caminho, nos exemplificar como que a gente faz para se salvar. Que coisa linda, que belo mestre nós tivemos. O espírito mais elevado de que temos notícia que pisou na terra. E vamos ler um pedacinho do Evangelho, onde diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que se conduzem à eterna felicidade. Então Jesus, ele poderia ter vindo de várias formas, mas ele veio numa forma com bastante humildade, com bastante amor, para ensinar a nós sermos pessoas do bem, caridosas e buscar a nossa salvação. Porque a salvação é algo individual e intransferível. Eu não posso salvar ninguém e da mesma forma ninguém pode me salvar. Eu vou me salvar pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, pelo meu caminhar, pelo meu plantar. É isso que vai me salvar. Porque tudo que nós estamos em busca aqui na Terra, se nós formos pensar, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O Evangelho nos esclarece isso. É isso que a gente tem que fazer aqui, né? Para praticar o amor, as coisas do bem. E para fazer isso, nós não podemos esperar que o nosso vizinho faça, que o nosso próximo faça. Somos nós que temos que fazer a nossa parte. É como a reforma íntima. Não tem como alguém fazer por nós. Somos nós. Através das nossas escolhas, do melhoramento dos nossos sentimentos, né? Nós buscamos muitas vezes a felicidade em coisas mundanas, né? A gente busca excessos muitas vezes de todas as ordens e buscas infindáveis em coisas que na verdade são ilusórias, que elas não nos preenchem, não preenchem o nosso coração. E aonde que nós vamos encontrar o preenchimento do nosso coração? Vai ser no amor que nós distribuirmos, no bem que nós executarmos, no dever que nós cumprimos, que nós venhamos a cumprir. Aí é que nós vamos estar angariando essa felicidade para o nosso coração. Essas coisas mundanas que a gente chama, essas ilusões, elas são muito passageiras. Mas essas conquistas espirituais, elas ficam para todo sempre conosco.
Então, meus irmãos, nós somente nos tornaremos pessoas mais felizes a partir do momento que nos tornarmos pessoas melhores. É aí que a gente vai conseguir ser um pouquinho mais feliz, mais caridosas, mais produtivas, mais alegres, mais amorosas. É dessa forma que a gente vai encontrar melhores coisas pela frente. Mesmo que aqui a gente esteja falando daquela felicidade parcial, que é a que nós temos condições de alcançar aqui na nossa vida terrena. E o que tudo isso tem também a ver com caridade, gente? A caridade, ela também tem que começar de dentro para fora. Ela tem que começar conosco. Nós temos que fazer caridade para nós. E alguém pode pensar, mas isso não é egoísmo? Não, meus irmãos, egoísmo é contrário à lei divina. E nos amar é a favor, porque nós temos um corpo para cuidar que Deus nos deu, nós temos um espírito para iluminar que Deus nos deu. Então nós temos que fazer a nossa parte. O nosso dia a dia é muito conturbado, está muito corrido, estamos cheios de horário, estamos cheios de compromissos, tem contas para pagar, tem problemas para resolver. E muitas vezes a gente está ligado no automático e vai fazendo, às vezes tu vai fazer uma refeição, tu simplesmente engole aquela comida porque você está com pressa, tu não sente nem o gosto da comida. Porque tu tá com pressa, porque a gente tem tanta coisa para fazer e a gente às vezes está ligado no automático. Mas chega um determinado ponto da vida que a gente tem que parar um pouquinho com esse automático e prestar atenção em nós. O que nos faz bem, o que a gente gosta, quem sou eu de verdade, né? Nós temos que nos cuidar, porque às vezes a gente tá com o semblante pesado, a nossa voz, de repente, o nosso tom de voz já está um pouco elevado. As nossas gentilezas gentilezas estão esquecidas. E a gente às vezes vai se transformando numa pessoa que a gente não quer ser. Por conta da amargura, por conta do excesso excessos de trabalho, excesso de preocupação. E a gente envereda por um lado, né, mais doído, vai arrumando mais tormentos voluntários, e a gente precisa nos armar mais e também sermos menos orgulhosos, para sofrermos menos. As pessoas mais humildes, elas se contentam mais fácil, se satisfazem com mais facilidade. E daí a gente consegue assim ser mais calmo, a gente vai adoecer menos também. Porque toda essa ânsia acaba com o nosso estômago. Não há fígado que aguente, não há saúde que resista. Então nós temos que procurar cuidar do nosso ser, aumentar nosso tempo de diálogo, fazer o possível, nos organizar de uma forma para nos cuidar, alimentar nossa alma, alimentar o nosso corpo físico com coisas boas, né? Devemos nos permitir momentos alegres, nos presentearmos. Quando a gente fala em presentearmos, não precisa tu ir lá comprar uma coisa cara. Você pode se presentear com uma tarde com as amigas, que é tão salutar. Você pode se presentear, ir lá olhar o teu jardim, cuidar das tuas flores. Coisas simples, coisas bobinhas, mas que nos trazem um novo ar, um novo respiro, um novo semblante. É esse o nosso presente. Lembrar do que eu gosto. Às vezes a gente nem lembra mais do que eu gosto. Você vai escolher uma coisa, tu pede para o outro te ajudar, porque você não lembra mais, tu não tem mais noção do que eu gosto. E a gente vai adoecendo, a gente vai se entristecendo, a gente vai murchando, vai ficando amargurado. Então, os consultórios médicos estão cheios de pessoas com depressão, com pessoas com câncer, com pessoas com fibromialgia, que dói de tudo, dói todo o corpo. Mas o que está doendo? É a alma gritando, é a alma pedindo socorro. São dores emocionais que não foram curadas. E a gente precisa se permitir pedir ajuda. Pedir ajuda.
Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. E nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos cuidar, nos socorrer e um ajudar o outro. Mas a gente precisa admitir, a gente precisa de uma mão, muitas vezes, de um ombro. A gente precisa. Então, nós vamos ver aqui que nós estamos falando da caridade para conosco. E não é orgulho. Porque o que acontece? Ninguém dá aquilo que não tem. Como é que eu vou fazer a caridade com outra pessoa? Como é que eu vou dar o meu ombro se o coitado do meu ombro está caído? Como é que eu vou dar uma palavra para uma pessoa se eu estou desesperada, se eu estou entristecida? Então, por isso que eu preciso primeiro estar bem, estar procurando a minha cura, preciso pelo menos estar em busca, para poder ser útil, para poder fazer a caridade, para poder estender a mão para um irmão. Ninguém dá o que não tem, eu preciso ter, ser, para poder estar auxiliando. Porque assim, quando a gente vê crimes, quando a gente vê maldades, quando a gente vê coisas muito erradas, são feitas por pessoas que estão em que estado? Em estado de desequilíbrio. Se a gente está bem, se a gente está centrado, a gente não vai praticar maldade. Então a gente também vai estar ajudando a nós, mas também estaremos ajudando a nossa família a ser mais unida, a termos um lar com mais amor, a termos um local de trabalho com um clima melhor, uma sociedade mais tranquila e amizades mais verdadeiras. Estaremos ajudando o nosso planeta tão necessitado que está de pessoas melhores e mais amorosas. Então, meus irmãos, esta é a primeira caridade que a gente tem que fazer, que é conosco mesmo. E agora mais uma leiturinha do Evangelho, que eu confesso para vocês que é a parte que eu mais gosto do Evangelho, que é uma parte até que tem uma música do Legião Urbana, muda só uma palavrinha, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo, é a Epístola de São Paulo aos Coríntios. E ele fala assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é jubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a esperança, a fé e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então Paulo compreendeu tão bem o significado de caridade que colocou até mesmo acima da fé. Por quê? Porque a caridade ela está disponível para todos, mesmo aqueles que não têm fé. Mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus, mas que auxiliam o seu próximo, a caridade está disponível. E Paulo, eu não acredito que vocês saibam um pedacinho da história de Saulo, porque Paulo antes era Saulo. Conta isso no livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel. E assim, Saulo era o principal. Ele detestava o cristianismo, era o principal inimigo do cristianismo. Ele perseguia todos os cristãos naquela época. Ele perseguia muito. E ele queria encontrar Ananias, que estava na cidade de Damasco.
E o que aconteceu? Então ele foi de Jerusalém a Damasco. E numa parte lá da estrada, ele teve uma luz muito grande que o cegou. E essa luz era Jesus, que veio e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Saulo cai de joelhos à frente de Jesus, sem mais ter a visão dos seus olhos físicos. E aí acontece a conversão de Saulo. A partir desse momento, ele passa de principal inimigo do cristianismo a seu principal divulgador, a seu principal amigo. E ele passa caminhando por todas aquelas paragens, por muitos e muitos anos, por muitos e muitos quilômetros, divulgando e falando sobre o Cristo. E o que isso tudo tem a ver com a caridade? Saulo, que depois foi chamado Paulo, ele entendeu o que significava caridade. Ele foi levar a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus nas mais e mais longínquos lugares. E a gente veio a entender, nessa epístola que ele escreveu, que nada vale a não ser aquilo que tem a verdadeira intenção. Não adianta de nada nós nos falarmos caridosos, fazermos as coisas para o outro, aonde que está a nossa verdadeira intenção. A minha intenção é realmente auxiliar? A minha intenção é realmente ajudar? É realmente melhorar? Ou eu quero fazer isso para me chamarem de uma boa pessoa, ou para ganhar uma ajuda de outro lado, para ser reconhecido? Porque eu até posso usar uma máscara aqui na frente, na frente de vocês, mas para Deus não tem máscara. Na espiritualidade caem todas as nossas máscaras. E ninguém vai passar por santinho sem o ser. E não é essa a ideia. A gente tem que ser aquilo que a gente é. Porque aqui não somos perfeitos. Mas o que vale é a nossa verdadeira intenção em tudo aquilo que a gente for fazer. Por menor que pareça. Que a nossa intenção seja para o bem. E aí ela vai ter valor. Ela vai ter um grande valor. Porque ela vai ser verdadeira. E é por isso que conta, é isso que conta Jesus, que conta para Deus, a nossa verdadeira e boa intenção. Então Paulo tem muitas passagens e ele fala muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes que vale a pena a gente dar uma estudadinha. Então Paulo quis nos dizer que a caridade é aquilo que nós fazemos de coração. Tudo que a gente fizer de coração para o nosso irmão é caridade, qualquer coisa. Então, esse sentimento ele é muito considerável em nossa vida. Ser caridoso sem esperar reconhecimento. A gente não precisa de reconhecimento. A gente precisa de alegria. E fazendo bem a gente se torna alegre. O que realmente tem legitimidade é a nossa verdadeira intenção, meus irmãos. Que isso fique claro para nós. E a gente já estudou muito aqui quais são os tipos, as maneiras de nós fazermos caridade. Nós temos duas básicas maneiras, que é a caridade moral, que nós falamos muitas vezes aqui, e a caridade material. A caridade material é aquela que consiste em doarmos utensílios para uma casa, doarmos alimentos, doarmos roupas, agasalhos, ou quando a gente doa um brinquedo no dia da criança, agora na Páscoa, se a gente vai doar doces para as crianças, isso é uma caridade, tem muito valor, porque matar a fome de um irmão é muito valioso, tirar o frio de uma criança é um valor muito grande, mas ela não é tão difícil, porque a gente pode puxar uma coisinha lá que não está usando e doar, e é bom, porque vai fazer bem para outra pessoa. Agora a caridade moral, meus irmãos, ela é mais difícil, porque ela consiste em suportarmos-nos uns aos outros. Suportarmos-nos. E aí vocês vão me dizer, Alessandra, mas que palavra mais dura. Mas é isso mesmo.
É a gente suportar, é a gente ter paciência com aquele ente querido mais difícil. E não é fácil termos paciência, termos resignação em alguns momentos difíceis, ouvirmos coisas que você às vezes não quer ouvir, o que você não gostaria de ouvir, você tem que aguentar ali firme, porque aquela pessoa precisa daquilo naquele momento. A gente desculpar alguém que de repente não te fez algo tão legal, é difícil. A caridade moral, ela é mais, porque ela lida com sentimentos, ela é mais trabalhosa. Ela faz com que a gente trabalhe com os nossos sentimentos, com que a gente tenha que tirar aquela força lá de dentro a mais, muitas vezes, para aguentar, para superar aquela situação. Ela é um abraço, é uma conversa, é um ouvido, é uma atenção. Essa é a caridade moral, que ela é mais difícil. É a gente ter um sorriso para um irmão que chega nos falando algo que de repente a gente não gostaria de ouvir, mas ele está precisando. Então essa é a caridade moral, um pouquinho mais difícil, Porque muitas vezes a gente tem que assim engolir algumas coisas, ou deixar, até Kardec fala, deixar o outro falar, de repente de coisas que você já conhece, você já sabe, mas deixa o outro falar, ele está precisando falar, desabafar. E assim ela é mais laboriosa, mas há um grande mérito nela, porque envolve atitudes melhoradas nossas. E outras, como que a gente pode fazer a caridade? Por pensamentos, por palavras e por ações. Como que eu posso fazer uma caridade por pensamento? Eu estou aqui parado sem fazer nada, como é que eu posso fazer uma caridade? Nós não temos ideia da força do nosso pensamento, meus queridos irmãos. O nosso pensamento é energia, é poder, é força viva. Então, quando nós queremos fazer uma caridade, a gente pode enviar um pensamento bom para uma pessoa. Quando a pessoa está doente, a gente pode mandar uma oração, pedindo a Deus a cura, imaginando essa pessoa bem curada, bem saudável, bem feliz. Nós podemos fazer muitas coisas através do nosso pensamento. Fazer afirmações para essa pessoa, a oração, conversar com ela por pensamento, mandar muita energia positiva. Essa é a forma de caridade, por pensamento, seja para um familiar, para um amigo, para quem quer que seja. Inclusive, meus irmãos, nós estamos passando por uma guerra no nosso planeta. E aí eu estou aqui em Xanxerê, a guerra está lá na Rússia. O que eu posso fazer para ajudar? Oração. Bons pensamentos, imaginar luz naquele lugar, imaginar os anjos abençoando aquelas pessoas. Daí vocês podem dizer, mas eu aqui, pequenininho desse jeito, vou fazer oração para tudo aquilo? Mas já pensou a minha oração com a tua, com a oração de tantas pessoas pelo mundo fazendo oração, esse pensamento positivo? Isso é luz, isso é força criadora, isso auxilia muito. Então nós sempre podemos fazer alguma coisa para auxiliar, mesmo que esteja longe, porque para Deus, para a energia, não existe distância. Não existe distância. Então, que nós possamos fazer caridade pelo nosso planeta, orando, fazendo prece, emanando pensamentos de luz, de paz, de entendimento para nós, para os governantes, para essas pessoas que estão envolvidas nesse conflito. E nós vamos estar sendo úteis, sim, meus queridos irmãos. Por palavras, como é que eu posso fazer a caridade por palavra? Uma boa conversar com uma pessoa que de repente está deprimida, está precisando conversar, a gente dá uma palavra de apoio para ela. Quanto faz bem quando a gente está um pouquinho triste e vem alguém e nos dá uma força. Às vezes ela fala alguma coisa que nos dá um estalo e vem uma ideia. Talvez ela nem saiba, mas a palavra que ela nos traz, de repente, alivia o nosso coração. Então, é uma forma de fazer caridade, por palavras, boas palavras, palavras que animem.
evitando palavrões, evitando comentar tanta coisa ruim que acontece. Muitas vezes tu chega num lugar, a pessoa só te conta coisas ruins. Então que a gente evite de ficar falando e muita coisa ruim. Aquelas pessoas extremamente negativas, que só vê o lado ruim das coisas. Então que nós possamos transformar isso em palavras boas, palavras doces, palavras que animam, que incentivam, e assim nós estaremos sendo caridosos. E por ações que pode ser uma caridade moral e uma caridade material. Como? Uma carona. Nossa, às vezes está chovendo, uma pessoa dá, um amigo dá uma carona, agora é uma mão na roda. Não é? Então, um abraço, qualquer coisa, gente. Às vezes a gente precisa de tão pouco para dar uma melhoradinha, e todos os dias nós temos muitas formas de sermos caridosos com nossos familiares, com nossos próximos mais próximos, com os nossos próximos mais distantes, e por aí vai. Estamos aqui, como eu disse, nessa grande escola chamada Terra, para nos ajudar. E ainda lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entenderia Jesus? E os mensageiros divinos respondem: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse tripé é o que sustenta a caridade. Essas três coisinhas, essas três pernas, esse tripé sustenta a caridade. Benevolência para com todos. É bondade para com todos, independente de qualquer coisa. Às vezes, eu posso ser bom para o meu vizinho, vou ser bom para aquele meu amigo, para aquela pessoa que faz parte do meu grupo, mas aquele outro que eu não gosto muito, que não pensa muito como eu, então não vou ser tão bom. Benevolência para com todos, esse é o ensino de Jesus. Que nós possamos ser condutores da bondade aonde nós formos. E aí está a caridade. É difícil fazer alguém te fez um mal, te prejudicou, e daí você tem a oportunidade de fazer o bem para ele. Tu faz ou não faz? Muitas vezes a gente tem que engolir, né? E aí, quando tu consegue fazer essa bondade para uma pessoa que te deu uma prejudicadinha, é aí que você está crescendo moralmente. É aí que está o mérito do aperfeiçoamento, do melhoramento. Aí é que está o nosso mérito. E aí a gente vai crescendo. É aí que consiste esse suportarmos uns aos outros. Então a benevolência é para com todos, porque o amor de Deus é universal e infinito. Deus olha para as sementes e ele já vê uma árvore dando frutos. Nós somos as sementes e vai depender de nós esse crescimento para darmos frutos. Indulgência para as imperfeições alheias. No Código Penal da Vida Futura, que é o livro O Céu e o Inferno, Kardec afirma que para cada defeito que nós temos, teremos uma dificuldade. Então, se eu tenho 10 defeitos, eu vou ter 10 dificuldades. Se você tem 5 defeitos, você vai ter 5 dificuldades. Então, se eu tenho mais defeito que você, eu vou sofrer mais que você. Porque as imperfeições morais são um sofrimento. As imperfeições morais são um sofrimento. Querem um exemplo? O orgulho. Aquela pessoa que é muito orgulhosa, ela acha que a vida é um banquete que está ali disponível para ela a hora que ela quiser. E como isso é uma ilusão da maior, essa pessoa sofre. O orgulhoso sofre muito. O invejoso sofre. Se ele vê alguém com uma coisa melhor do que ele sofre. Ele sofre. Então, quanto mais imperfeito nós formos, mais sofrimento nós teremos. Aquela pessoa muito amarga, ela fica nervosa, brava, azeda o dia inteiro, aquilo corrói, ela sofre. Então, quanto mais imperfeito, mais
sofrimento. E quando nós adquirirmos uma maturidade espiritual e nós olharmos um orgulhoso, nós vamos sentir compaixão. Porque a gente sabe que no fundo ele está sofrendo muito mais do que a gente. Então, a pessoa nervosa que vive irritada, ela sofre muito. Melhor é ser calmo, ser tranquilo. Como conseguir isso? Maturidade espiritual, estudo, disciplina, fé, amor e caridade. Esse é o único caminho. Porque nós fomos projetados para amar. E cada vez que a gente foge disso, a gente conquista um sofrimentinho para a nossa vida. E perdão das ofensas. O ser humano, ele fere, ele é ferido. Então, nós já ferimos muitas vezes. Talvez nesse momento a gente esteja ferindo alguém, talvez a gente ainda venha a ferir. Da mesma forma, com certeza a gente já foi ferido, não é mesmo? Talvez a gente ainda seja ferido, enfim, é assim, a vida é assim, porque ela é feita ainda de seres imperfeitos. E nós vamos seguindo. Acontece que nós trazemos a nossa biologia o perdão. Mais um exemplo. Por exemplo, quando a gente corta um pé, uma perna, a gente tem um ferimento, vamos dizer, eu corto a minha mão, o que acontece? Vai cicatrizar. É o nosso corpo perdoando a agressão. Se o nosso corpo, que é a nossa parte material, a nossa parte mais grosseira, consegue perdoar a agressão, por que não o nosso espírito, que é a nossa parte mais luminosa? Um espírito bem desenvolvido, ele vai conseguir perdoar. Nós não estamos aqui querendo um show de perdão, né? Mas que a gente consiga olhar para aquela pessoa que nos feriu e não desejar mal a ela, já é uma grande coisa para nós aqui estamos nesse momento encarnados. Chico Xavier tem uma citação muito interessante. A gente pensa que está em Londres, Paris ou Milão. A gente pensa que está num carro importado. A gente pensa que está dentro de uma mansão, mas na verdade a gente está dentro de um corpo. E se não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Então é importante nós pensarmos nisso. O nosso exterior é reflexo do nosso interior. Tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor é resultado do que temos dentro. E a cura, por mais que a gente busque fora, ela também está dentro. Precisa do dentro para exteriorizar a cura. O amor de Deus é sublime, infinito e está a nosso dispor. Que sigamos esse exemplo e possamos melhorar sempre, meus irmãos. Então, essa é a mensagem dessa noite. Lembrando que Emmanuel disse assim, que a caridade, ela é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Assim cabe-nos povoar a mente de pensamentos de amor, mas que não fique apenas nos pensamentos e se torne ação. Então, meus queridos, esta é a mensagem desta noite. Este é o convite que a gente vem fazendo a todos nós. Porque o meu ouvido é o mais próximo de mim. Eu escuto o que eu estou falando antes de vocês. Então, serve para nós que estamos aqui, que estamos todos como aprendizes desse mundo. Que possamos elevar o nosso pensamento, elevar o nosso coração para sermos mais caridosos, porque fora da caridade não há salvação. E para encerrar, eu trago uma mensagem ditada por Casimiro Cunha Chico Xavier, que fala supremacia da caridade. E diz assim: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva, estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo,
alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente.